Olá pessoal, estamos aqui para mais uma conversa live. Dessa vez é sobre o quinto R do composto proposto por mim, 8 R's, da comunicação funcional, a resiliência, resiliência institucional. E vamos conversar hoje com o professor, consultor, empreendedor também, Luiz Estevam Lopes Gonçalves, que foi meu professor em duas ocasiões, na ESPM, na cadeira de Marketing de Serviços, e depois na Fundação Getúlio Vargas, na EBAP, na cadeira Marketing para Instituições Públicas. Então, é uma satisfação conversar com o Luiz Estevam. Já vai estar chegando aqui conosco. Boa tarde. E aí, como Professor, vai? how Tudo do you, bem? how do you do? Faz 5 meses que não nos abraçamos, nem cumprimentamos pessoalmente, mas Pois temos, é, temos feito muitas lives, né? sim, agora é para provar que estamos vivos, É verdade. fazendo lives. Mas tá me ouvindo bem, para variar? Vamos fazer os check-ins todos, né? Tá me ouvindo bem? Sim, estou te, Tá te me ouvindo vendo bem? bem? Sim, vendo bem, ouvindo bem. Ótimo. Já dei um boa tarde assim que entrei aqui ao vivo para o pessoal, mas gostaria de pedir que você desse uma fala sobre você, se apresentasse aos nossos interessados aqui que estão visitando a gente, antes da gente começar a falar de resiliência. E agradecendo a disposição de você estar aqui nessa, É. nessa oportunidade. Não, é sempre. Bom, essa coisa mais pouco. É sempre meio constrangedor, né, se apresentar, mas para um professor é sempre normal, né, você dizer as mesmas coisas. Eu gosto de dizer que os professores dão sempre as mesmas aulas, né, eles mudam as audiências, mas não sempre as mesmas aulas. Eu venho acompanhando o Observatório da Comunicação Institucional, acho que desde o do princípio, né? Venho acompanhando o desenvolvimento desse modelo específico sobre uma parte, né, uma parte do qual nós vamos falar hoje, É, desde o seu começo, praticamente mais de 10 anos, né? Tenho, tenho a acompanhado e transparência. prefaciado, né? Tenho acompanhado e prefaciado algumas das obras do professor e amigo Marcondes, então eu acho que me apresentar é até secundário nesse processo, né? Mas, de qualquer maneira, eu sou um administrador, né? Comecei a fazer administração pública na EBAP há muitos anos atrás, não terminei o curso lá, terminei no administração de empresas, o que me levou a fazer um curso bastante comprido de administração, praticamente 4 ou 5 anos de administração pública, e mais uns 2 ou 3 de administração de empresas. Depois fiz o mestrado, voltei para a fundação, fiz o mestrado lá na EBAP, tive a oportunidade de ser talvez uma das primeiras teses de mestrado em marketing específico da área social, né, chamada marketing social. E, e desde então, já lecionando na SPM também, né? Desde então nos conhecemos num dos cursos lá não me lembro mais se de pesquisa de marketing, que era a área em que eu operava na ocasião, e desde então mantemos essa relação de cooperação, né, e de
junção dos campos da comunicação, das relações públicas da administração nessa linha do marketing das causas sociais, do marketing das organizações que não visam a lucro, etc. Então, basicamente, eu acho que isso é o suficiente. Bom, agradeço. É importante que as pessoas vejam que nós estamos conversando aqui. Uma pessoa que tem a formação na área de comunicação com um administrador e mestre em administração. Eu me baseei muito na sua dissertação sobre marketing social quando fiz o meu trabalho sobre marketing cultural. Uma das ideias da Margarida Kunsch, que me orientou, justamente era seguir o fio do marketing social. Seria uma forma de ver o marketing cultural como digamos assim, um corolário do marketing social, que seria mais amplo. Então, eu não segui por essa linha integralmente, acabei seguindo por uma outra linha, mas na dissertação, na minha tese e no livro, esse caminho eu percorro até onde ele é possível, fazendo a coligação de uma coisa com outra. E isso tem 30 anos, Luiz Estevam. Eu fui seu aluno em 1990. Marketing fiz 2 disciplinas lá na SPM, né? E aí, com você foi a pesquisa de mercado, né? Sim, era marketing, né? Pesquisa de mercado. Eu cheguei a ser o decano da SPM, né? Decano, como todos sabem, tem o único mérito de ser o mais velho, né? Sim, sim. E foi lá que eu conheci o nosso querido professor de administração, de comunicação, o professor Marcondes, que, por sua vez, trazia já um rastro do Manuel Maria, né, que era Não podemos deixar de citar o professor que fomos colegas. Eu fui aluno dele, você era colega dele lá na SPM, e depois eu, durante 2 anos, fui colega dele, uma vez que entrei para a UERJ, 2 anos antes dele falecer. Uma grande referência, como ele dizia, né? Propaganda. A minha disciplina é propaganda. Essa coisa de você sobreviver, né, a várias gerações traz esse mérito, né? Você tem a vantagem de ter sido aluno de pessoas mais velhas, com o tempo você acaba sendo professor de pessoas mais novas, professor de pessoas mais velhas. De repente você começa a ser aluno, né, dos seus alunos, o que é uma maravilha, né? Sim, já fui colega de alguns lá na UERJ, que se tornaram professores. Não são muitos, né? Uma percentagem pequena dos estudantes escolhe a carreira acadêmica. Mas, enfim, eu tive a chance já de dedicar um livro a um time de alunos, a 11 alunos que se tornaram professores. Agora, vamos começar a tratar do nosso assunto, Luiz Estevam, que você mencionou o Observatório da Comunicação Institucional. Agradeço. Você é um associado benemérito, viu a iniciativa iniciar em Guardanapos, lá do Lago do Machado, como é o nome daquele lugar? Lamas, né? É o amarelinho do Lago do Machado. Não, tem razão. Tem um nome lá. E você nos atendeu a mim e ao Fischer, e sempre com muita generosidade, e até hoje nos ajudando a colocar de pé essa entidade de causas. É justamente o que o Observatório faz, advoga causas, e como um produto ou serviço que nós acabamos agora desenvolvendo, que você participou, o 5R Index, um indicador para transparência nas organizações, justamente o 5º R
é o que proporcionou a construção desse indicador, e é justamente a ponte, digamos, que sai da comunicação, que eram os 4 R's originários. Você falou, é lá de 2010, tem uma década. O 5º R, que foi agregado mais tarde, em 2018 gerou a iniciativa do 5R Index. E é justamente a ponte que liga a administração. Então, eu queria ouvir você, com as suas palavras, esse termo que está tão presente agora e que não era presente há uma década atrás, que é resiliência. Essa palavra está muito utilizada. Então, eu queria ouvir você sobre esse conceito aplicado à administração. Não, eu acho que, sem dúvida, eu acho que há várias formas da gente entender ou de estudar as organizações. As organizações, na realidade, são o leito da administração, né? Há várias formas de entender comunicação, também há vários modelos e várias possibilidades de entender a administração, ou de estudar a administração. Uma das formas que eu gosto muito, e acho que é bem tradicional e é feita a professores de administração e de teoria geral de administração, são as metáforas, né? Então, e uma das metáforas mais interessantes que há para entender a organização, e odierna, né, no sentido de que a pandemia lembra tanto a biologia, é a metáfora biológica, né? Acho que você bem lembra quando trata da resiliência e a especifica com as qualidades humanas que a resiliência exige, né? É bom lembrar que as organizações, dentro da metáfora biológica, podem ser também vistas como seres, né? Como seres vivos, né? E se resiliência é aquela qualidade da esponja, né? do Bob Esponja, né? que tem a capacidade de voltar ao seu estágio original uma vez pressionada, né? Então, se a gente elevasse esse pequeno toque, né, às organizações e lembrasse de uma das importantes características dos seres vivos, a gente veria que encontra contrapartida na homeostase, né? Quer dizer, do ponto de vista interno dos seres vivos, a homeostase é aquela constante busca do equilíbrio, né? Da volta ao estado de equilíbrio, a forma pela qual o nosso fígado resiste à nossa feijoada do dia anterior, não é? Ou da caipirinha. Não é? Quer dizer, aquela tentativa de voltar ao estágio original para que a gente reencontre a saúde, né? Dentro dessa metáfora de organização é pródiga em se explicar através de metáforas, mantendo a metáfora da biologia. Do ponto de vista interno, a gente pode ver a resiliência como uma parte do processo homeostático de voltar àquele equilíbrio dinâmico, né, que os sistemas biológicos têm que ter para se manter saudáveis, né? Do ponto de vista externo, a gente vê que os organismos de maneira geral, os seres vivos em particular, né, eles tendem a se relacionar com o que está fora, com o seu ambiente, né? E também uma constante luta pela sobrevivência, pelos recursos, né? Uma luta constante, uma competição constante. Então, sempre esses seres, né, ou as organizações, esses seres estão sempre em busca para sobreviver dessas relações externas, né? Não umbilicais, não intestinas, né? Então, acho que o conceito, os 90% que me sobram dos 780 graus, né? Das duas engrenagens. 720.
720, perdão, dos 720, os 90 que me cabem, né? Eu veria, sim, quer dizer, que o grande esforço da administração nessa relação com a comunicação é quando a gente tem que gerenciar essas mudanças para manter esses equilíbrios dinâmicos que são instáveis, tanto os equilíbrios internos, né, para as grandes feijoadas e caipirinhas que a gente tem que administrar no nosso âmbito organizacional, como também, né, os grandes banquetes e festejos que a gente tem que compartilhar, né, com o que está fora da organização. Né? E, nesse sentido, gerenciar a mudança significa, né, caminhar para o futuro. Né? Porque, como eu gosto muito de citar o Nicanor Parra, né, que é o antipoeta chileno, né, diz que o presente não existe, né, a não ser quando ele se faz passado. Né? Então, e quando ele se faz passado, já passou. Ele até acrescenta, como a juventude. Né? Então, as organizações, de fato, elas têm uma visão breve do que é o passado, têm uma visão, né, muito pouco clara do que é o seu próprio presente, né? Mas elas estão sempre buscando o que está fora, o que está à frente, né? O que é projeto. Nesse sentido, a capacidade de reagir rápido, né, mas acentua o que se chama, no modelo que você muito bem define, a resiliência. Né? Então, acho que, nesse sentido, essa noção de futuro exige que a gente adote, né, coisas e causas que estão fora. Né? Coisas e causas que umas são físicas, são materiais, coisas, né? São palpáveis, né? E outras são imateriais. Né? Essas coisas imateriais, na realidade, são causas. Né? A organização, na realidade, na sua relação com outras entidades vivas, né, necessárias para a sua sobrevivência, elas, de fato, têm se explicado. Né? Na medida em que as organizações buscam essas coisas e causas fora, sejam recursos, sejam visões, sejam missões, né? Elas descobrem a sua razão de ser. Né? Elas descobrem para que elas servem, a razão de ser para a sociedade. Né? Nesse sentido, e aí entra a comunicação. Né? No momento em que elas se descobrem que não vivem sozinhas, né, aí entra a coisa mais importante, né, da interface, né, da comunicação com a administração. As duas coisas não podem sobreviver se não estiverem sempre juntas, né, se não se retroalimentarem. Não foi por outra razão que eu pedi ao Luiz Estevam para escrever o prefácio do presente e-book que eu estou divulgando com essas lives, né, um e-book gratuito, com os 8 R's da comunicação funcional, e essa sua fala me lembrou algumas coisas. Primeiro, o nosso guru comum, que é o Peter Drucker, que diz que a melhor maneira de criar o futuro, de enfrentar o futuro, é criá-lo. Né? Ou de prever o futuro é criá-lo. Então, é uma frase que está escrita aí nos slogans até de instituições de ensino. A outra coisa é que você tocou num ponto que é o ponto que eu tenho usado para falar com as organizações sobre o índice de transparência ativa, que é a gestão dos relacionamentos. Porque é engraçado, quando a gente fala em comunicação, ainda, eu queria te ouvir sobre isso, quando a gente fala em comunicação com gestor, com alguém que se formou em engenharia, muitas vezes, ou administração, ou economia, né? E a gente fala de comunicação, ele pensa numa coisa que é periférica para ele. Ele não, eu queria te ouvir sobre isso, se eu estou sendo ainda preconceituoso, mas e aí, quando eu falo em relações, quando eu digo para ele que a gente vai auditar, examinar as relações
internas e externas da organização, que foi exatamente o que você falou, aí ele então entra, digamos aí, nessa lógica que eu exploro, que você tanto me ajuda, porque a ver também, aí então ele para me ouvir com mais atenção. Bom, para manter a linha da tal metáfora da biologia, né? Você vê que quando a gente fala, por exemplo, em relação, a gente acaba falando em algum tipo de relação e é uma coisa que depende de estímulos e respostas, né? Supõe-se que você se relaciona com alguém e, de certa forma, você mantém estímulos e respostas em duplo sentido, pelo menos, né? E, obviamente, a palavra resposta e a palavra responsabilidade vem mais ou menos da mesma origem, né? Então, voltando àquela ideia de que você tem responsabilidades internas, responsabilidades externas, na medida em que você só existe se relaciona com o exterior, né? E voltando à ideia novamente da razão de ser, ou razão social, ou razão de ser para a sociedade, né? Para ficar na linha do tal parâmetro de marketing social, etc. A coisa. Desculpa, e hoje muito, Pois não. muito traduzido pela palavra propósito. Pois então, né? O que caracteriza uma relação é a capacidade, me parece, de estar sempre aberto a receber, né? E pronto para responder. Né? Então, o que você bem adota lá com o responsiveness, né? Que é a capacidade de resposta, né? Implica nessas duas responsabilidades, nesses dois tipos de respostas que as organizações hoje em dia, e mais hoje em dia ainda, né, com essa coisa toda da pandemia, né, está dramatizado. Né? Quer dizer, você tem uma responsabilidade civil e você tem uma responsabilidade cidadã. Você tem Sim, uma responsabilidade com com seus empregados, com a sua comunidade mais próxima e tal. E você tem uma responsabilidade mais além, né? E eu chamo a atenção ainda, analogamente à questão da capacidade de resposta, né? Um outro termo também que vem da biologia, né? que é, é o conceito de latência. Né? Latência é, na realidade, o tempo de resposta entre quer dizer, o tempo decorrido entre o estímulo e a resposta. É o que Milor Fernandes definia muito bem, né? De uma maneira muito jocosa, né? Que é o tempo decorrido entre o sinal abrir e o cara de trás buzinar. Né? sim. Basicamente. Né? Você vê que desespero não há nas instituições públicas hoje, nas instituições privadas, mas o desespero que há nos governantes, né? E não ter capacidade de resposta no tempo necessário, tanto a latência necessária a, aos eventos, né? Que os eventos não mandam, os vírus não mandam tantos avisos assim, Não, né? Muito embora aqui e ali um tenha previsto uma coisa ou outra, um filme ou outro tenha chamado a atenção para a iminência dessa coisa que a gente vive hoje. Então, latência, quer dizer, a capacidade de resposta, portanto, responsiveness, né? Chamaria atenção mais ainda, além das responsabilidades civil e cidadã, chamaria atenção para a velocidade da resposta. Não adianta eu ser o segundo competidor a chegar. Né? Adianta que o primeiro chegou no tempo zero e o outro chegou 4 minutos depois. Isso, numa competição de natação, é um desespero. Né? Bom, eu queria chamar bem a atenção, voltando à capacidade de resposta, para a importância da administração. Né? Não adianta uma resposta comunicativa, né, vir, né,
É mais ou menos como eu comandar. Eu costumo dizer, costumava brincar muito com as minhas filhas, que tinha um domínio total sobre os cachorros que nós tivemos em casa. Era simplesmente ele fazia alguma coisa e eu rapidamente dava um comando, só que ninguém prestava atenção que eu dava o comando logo depois dele ter feito a coisa. Então parecia que ele fazia porque eu comandava, né? Então é muito fácil você dar comando a cachorros ou dar comando a organizações, né? Comunicar a coisa certa depois que a coisa já aconteceu e você se baseou no acontecido para fazer a comunicação. Então, esse que é o grande problema do administrador com a comunicação, né? Não é ele esperar acontecer para depois chamar o amigo que sabe se comunicar melhor ou achar o homem de relações ou a mulher de relações públicas para comunicar aquilo que foi feito. É fazer com que a comunicação, as pessoas de comunicação participem do processo decisório, né? É, E orientem o processo de tal forma, né, que não fiquem comandos a cachorros que já fizeram a coisa, né? E aí fica parecendo que o mestre é que fez o comando, quer dizer, que o cachorro obedeceu ao mestre. o planejamento, né, que aprendi também com você, a questão do planejamento contingencial, é um planejamento bem feito, é, é fundamental. Importante também a questão dos processos adaptativos, né, que é isso que você falou, de que o feedback está sempre sendo levado em conta. Nós temos aqui uma pergunta do José Srur. Como interpretar, em tempos de pandemia, o comportamento do governo federal, estadual ou municipal se relacionar em tempo de falta adequada de comunicação? Ele já disse que o grande exemplo é do governo federal. Então, eu queria te ouvir sobre essa questão aí. E depois eu também Bom, falo um pouquinho. José Surur é um colega da EBAP, um grande colega e amigo, né? Colega e amigo. E é um provocador, como se vê, né? É um Sim. provocador. No sentido mais puro e intelectual, e estimulantemente intelectual do termo, né? Qualquer governo federal, né, sofre da coisa mais terrível da comunicação, e o Suru vai se lembrar muito que nós vendíamos a tal rifa do pós de Corb, né, que era a rifa das coisas, das principais funções da administração, né, planejamento, organização, daí tem comunicação. Mas uma das, talvez, a grande questão dos governos, e o governo federal brasileiro não é uma exceção, mas é uma exceção bastante dramática para nós, né? É o problema de coordenação. Uma das grandes dificuldades, um outro colega nosso, o professor Bianor, sempre enfatiza isso, né? Uma das grandes complexidades dessas funções de administração é a coordenação. De você conseguir, num país desse porte, né, estabelecer regras que tenham, ao mesmo tempo, uma verticalidade, né, que faça chegar a comunicação, as mensagens, os benefícios, né, num país de 200 milhões de habitantes, né, você ter essa capacidade de verticalmente fazer isso e de horizontalmente, né, trabalhar com as instituições e as entidades públicas e privadas, não só as públicas, mas também as privadas, em que elas se ajudem, né? Você vê isso dramaticamente no incêndio, né? Diferente de queimada. Bom, a gente está aprendendo também que há diferenças fundamentais entre incêndios e queimadas. Por exemplo, quando um nível federal fala de incêndios, provavelmente não está significando queimada, né? Então, novamente, e aí vem um pequeno comercial desse filme que está super badalado agora, um documentário que está super badalado, que é o Dilema das Redes Sociais, Social Dilemma, né? Quer dizer, o que é a verdade na realidade? Quer dizer, a comunicação numa sociedade deste tamanho, e o problema da administração pública é muito mais grave por isso, né? Porque tem que, do ponto de vista vertical, fazer com que determinadas coisas
o tom seja dó e chegue dó, né, no cidadão. E não desafina tudo. Agora, horizontalmente, tem uma pleia de instrumentos, né, que tem que ser afinados para que toquem em determinadas bandas coisas diferentes. No caso do incêndio, no caso do trabalho emergencial, né, isso fica mais, às vezes fica mais fácil, né? Diz assim, olha, o foco é aquele, o incêndio é aquele, aceitamos voluntários, aceitamos isso, aceitamos aquilo. Agora, eu gostaria e agradeço ao Surur também essa lembrança, né, de lembrar uma coisa importante. Quando nós estudamos administração, há muito tempo atrás, força-tarefa era uma coisa que você inventava, né, e tinha começo para começar, tinha data para começar, tinha mais ou menos um tempo para terminar. Força-tarefa hoje virou exemplo para tudo. Então, você tem força-tarefa para apagar incêndio, força-tarefa para acabar com isso, para acabar com aquilo. E as forças-tarefa, por definição, elas juntam esforços de diversas áreas, resolvem e voltam às suas áreas. Exato. A gente precisa também se lembrar de que isso também é um problema de comunicação. E isso é gestão de projetos, né? Também, né? Quando você tem um projeto específico, as pessoas ad hoc são escolhidas e colocadas ali para realizar e tem um tempo para terminar, entregar. Eu fui auditor de Itaipu. Imagina você, cada ano que eu ia lá, tirava foto da obra, subiu mais 10 metros, subiu mais 10 metros. Então, mas um dia termina, um dia inaugura o negócio, terminou a construção, deixou de ser um projeto para ser uma empresa, uma organização, né? Enfim. Agora, eu queria lembrar do SUS, como o Strura aí perguntou, falou do nosso momento atual, né? O SUS, todo mundo que atua no SUS, né? Dentro, admira o projeto que foi desenhado ali, que congrega recursos físicos, humanos e financeiros de União, Estados e municípios, o que para o cidadão deveria ser transparente. Não é? Você não precisa saber quem é que vai te atender quando você vai ao posto, ou que dinheiro foi aquele investido naquele medicamento, se foi um dinheiro federal, se foi estadual. O SUS, em concepção, é um ótimo exemplo de sistema que, como os organismos vivos, precisa ter o seu equilíbrio mantido e funcionar. Inclusive, eu brinco agora com esse título que eu dei ao livro, de falar de uma comunicação funcional, uma comunicação que funciona, e não uma teoria que a gente não consegue aplicar no dia a dia. Então, e agora, só para também terminar, nós temos, do ponto de vista da comunicação institucional, três péssimos exemplos, falando de Rio de Janeiro, né? O governo municipal, em termos de comunicação, é zero. O governo estadual, em termos de comunicação, é zero. E o governo federal, em termos de comunicação, é zero. Então, nós estamos numa terra arrasada, né? O que deixaria a gente até muito animado com tudo que há por fazer. Porque realmente o que se faz é muito disfuncional e inócuo. E caro. Não. E caro. Não. Por favor, não assuma pela comunicação todas as falhas, né? Não. Elas não começam na comunicação, as falhas. As falhas são de administração, né? Basicamente são de administração, são muito dolorosas, né? Eu acho que o Rio de Janeiro, como dizia Tom Jobim, é o trailer do Brasil, né? É o trailer do Brasil. Não tenha dúvida que essas coisas, né, podem ocorrer, se já não estão ocorrendo em outros lugares. Cabe a eterna vigilância, né? Mas eu acho que o seu exemplo foi do SUS,
e resultado da belíssima provocação do nosso colega e amigo Struer, acho que o exemplo do SUS é um exemplo muito feliz de uma contribuição muito importante da Constituição Federal de 1988, né? que estabelece o direito, né? O direito à saúde, que estabelece um sistema, que estabelece origens de recursos, né? Que estabelecem regras de aplicação e que, por todos os problemas, por todos os defeitos que possam aparecer, se não fosse o SUS, imagine como estaria a nossa situação hoje, face a essa pandemia, né? Há países, quais são os países dessa dimensão, né, que sobreviveriam sem o SUS com a problemática de país subdesenvolvido que nós ainda temos, né, com essa problemática. Então, acho que, agora, temos bons exemplos, quer dizer, independentemente da linha política que se possa assumir, mas havia um tipo de comunicação no Ministério da Saúde há algum tempo atrás, você poderia até discordar da linha da comunicação, mas você não tinha a menor dúvida que a determinada hora, todo dia, certas pessoas com um determinado tipo de colete, que tinha uma marca específica de uma certa instituição, que iam lá e davam determinados números e explicavam em língua compreensível, né? Então, é possível comparar alguma coisa de comunicação oficial brasileira, federal, de há 5, 6 meses atrás, com alguma coisa brasileira de comunicação federal na área de saúde hoje. Essa comparação é evidente. É inevitável, inevitável. É inevitável, né? Então, eu acho que isso deve responder ao nosso querido amigo José Surur. Eu gostaria de fazer uma menção, Marcondes, que foi bastante estimulante, né, na leitura dos 8R, né, que é a questão da governança, né, que é raro também a turma é raro o pessoal de administração tratar de certos temas de comunicação, mas também é raro a turma de comunicação tratar de certos temas de administração. Acho que o seu livro traz essa coisa boa, né? Quer dizer, é uma linguagem de administração trazida para o berço dos colegas de relações públicas, de jornalismo, de outras áreas da comunicação. Quer dizer, o que é uma filosofia de governança na realidade, né? O que é uma filosofia de governança? Aqui entre nós, o que é uma filosofia empresarial, né? O que é uma filosofia de governo? O que é você acreditar, né? Você fazer, não é nem ter as respostas, mas o que me fascinava no meu primeiro curso de filosofia na vida, lá com Dom Irineu no São Bento, o que me fascinava é que ele ensinou a gente não a tentar resposta como filósofo. O que fascinava é que ele tentava ensinar a fazer perguntas. Exatamente. Eu acho que o que são as perguntas que alguém tem que se fazer hoje, né? Eu acho uma coisa também muito curiosa, as pessoas especularem hoje em várias lives sobre o novo normal. Eu aprendi em estatística, não aprendi muito, mas aprendi um pouco que eu aprendi de estatística, é que normalidade é um conceito estatístico que tem a ver com uma determinada curva. Atípica como essa, significa e dizer como vai ser significa prescrever uma coisa para a qual não se tem muita base, né? O que eu acho importante na sua provocação de trazer para a comunicação, né, filosofia de governança, discutir as filosofias possíveis e também para e passo a questão das conformidades, quer dizer, no seu texto é conformidade,
Né? Sim. Mas eu Estamos fico falando, estamos falando de táticas, né? As duas primeiras táticas do R, de resiliência, de filosofia de governança e conformidade. bom, quem não leu vai ter que ler, né? Mas eu chamaria atenção às conformidades, né? Sim. Conformidades. Porque, bom, mas vamos fazer. Você já fez uma correção ao livro. É Mas muito anteontem, melhor no plural, porque, de então, fato, eu busquei ali falar tem que haver preocupação com conformidade, mas há várias conformidades que precisam ser vistas: qualidade, trabalho, né, processos industriais, enfim. Se for uma franquia, tem que fazer todo o manual da Master, enfim, pois é, mas conformidades. isso. Mas veja só, anteontem eu participava participava, não, eu fazia audiência um excelente webinário dos nossos parceiros de Canárias, professor Javier Bittencourt, e falava o responsável pela tributação das Ilhas Canárias, né, a partir de Las Palmas, falava de projetos e de incentivos a, a, a emprego. O governo estava fazendo, que tipo de dinheiro era dado às empresas, especialmente às pequenas empresas, para que essas empresas contratassem. Né? O nível de conversa, obviamente, era em euro, né? Eram dados lá os processos, etc. Mas o que salta aos olhos é o seguinte: não adianta, seja em Canárias, na Espanha, seja no Brasil, não adianta a gente entrar em projetos, em sistemas de recompensa ou de recuperação, sem ter as devidas métricas do impacto. Né? Porque uma coisa é o resultado imediato. Uma outra coisa é você pensar no resultado que aconteceu, por que você fez aquilo, voltando ao conceito de latência. Né? O estímulo logo depois teve essa resposta. Agora, a questão é a seguinte: passado algum tempo, o que isso resolve? Né? Eu costumo apresentar isso como o método Rio, né? sem conotação carioca. Né? Quer dizer, definida a responsabilidade do R, né? Quais são os indicadores, quais são os objetivos que nós estamos tratando. Quer dizer, você tratar a determinado tipo de política pública ou política empresarial, né? Como política de caldo em piscina, que o sujeito levanta a cabeça, o outro abaixa, levanta a cabeça, o outro abaixa. Quer dizer, dá uma situação, dá uma sensação de insegurança na população muito grande. Né? E a sensação de insegurança ela é mais dramatizada pela falta de informação coerente. Não é que a informação, às vezes, não apareça na televisão, ou não apareça, seja fake ou não fake, mas a distinção, né, entre o que você recebe de manhã e o que você recebe de tarde, e essas coisas são dissonantes, essas coisas não se casam. Exemplos muito simples, né, de que você precisa receber alguma coisa, para ser candidato a receber qualquer coisa, você precisa preencher determinado tipo de coisa. Para você fazer isso, precisa ser tal lugar. Mas quando você vai a tal lugar não funciona, não está aberto, assim por diante. É claro que num sistema, ou em qualquer sistema, né, que faça 1 milhão de atendimentos por dia, 1% de erro é razoável, e 1% de Sim. erro em 1 milhão dá muita matéria jornalística, sem dúvida alguma. Né? 10 Agora, mil problemas. Agora, é dever dos órgãos de comunicação, é dever dos especialistas em administração incorporar, né, o elemento comunicação desde o princípio. Comunicação não é o doutor que você chama quando o dedão está doendo.
Isso é muito importante você dizer, Luiz Estevam, não sou eu, é você, um administrador, um professor de administração, falar disso, porque estar a comunicação desde o primeiro momento, ou estar junto daquele grupo que cria, daquele board, né? E não ser chamado na crise, porque hoje tem uma mania também, né? Assim como conformidade, a palavra hoje também de gestão de crises, né? Então aparece uma porção de gente especialista em gestão de crise, que é uma coisa de curativo, é o primeiro socorro. Então é o socorrista, é o bombeiro, mas não é disso que se trata quando a gente fala em governança, né? Agora, Certamente, certamente. Não, eu voltaria à questão da conformidade, até para dar um fecho nela. Os militares, de maneira geral, os governos, de maneira geral, têm uma coisa chamada livro branco. Né? O que é o livro branco? O livro branco, basicamente, é um conjunto de normas, um conjunto de especificações que se aplicam em caso, num evento, numa eventualidade fora do normal, uma crise, por exemplo. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar a produção de um desses livros brancos quando eu trabalhava lá na Fundação, e foi muito bem feito e tal. Quando eu falo fundação, é a Fundação Getúlio Vargas. E a questão é que você acredita que essas normas que são feitas não precisam ser ensaiadas. Né? Então, os militares têm essa vantagem, estão sempre ensaiando, né? Sempre ensaiando para uma eventualidade. Os bombeiros têm essa vantagem, eles estão sempre ensaiando. Os administradores não estão sempre ensaiando a comunicação. Né? Companhias de aviação, eu espero, estão sempre ensaiando a comunicação para o dia do evento mais triste. Né? Elas têm estruturas de crise. Eu acho que deve ser uma coisa, inclusive, do setor. Não deve ser nem ao alvitre, a escolha do empresário ter ou não. Ele tem que ter uma estrutura para crise num acidente, atender imediatamente as famílias, imediatamente a imprensa, não procurar esconder, minimizar nada. E vamos a um aspecto simples, né? Um aspecto simples. De repente, você teve que deslocar um contingente enorme de trabalhadores de escritório, não de fábricas. Os trabalhadores de fábrica continuaram nas fábricas, né? Mal ou bem, né? Não Mas tem os jeito. trabalhadores de escritório, os colarinhos brancos, digamos assim, né? Eles tiveram que ser deslocados para casa. Quando foram para casa, a rigor, deveriam ir como caramujos, né? Com a sua cadeira ergonômica nas costas, com o seu laptop ou seu computador nas costas. Não, que de maneira geral, não quero penalizar os bons exemplos, mas o que acontece? Um conjunto de pessoas teve que ficar em casa, se virar com a sua cadeira, né? Com o seu computador, sua internet. Com seu playground interno, né? Com a sua creche interna, porque as coisas não estavam funcionando lá fora, etc. E hoje mesmo comentava com a minha médica, com a minha terapeuta, de cristais, né, eu hoje fui botar a minha cristaleira de ouvido interno no lugar, e a gente comentava, quer dizer, o conjunto de doenças funcionais que vão começar a aparecer, porque os livros brancos, portanto, as normas para as crises que não são previsíveis, que não são programáveis, mas que são previsíveis, né? O terremoto em Los Angeles, ele não é programável, mas ele é previsível. Né? Então, essa coisa da previsibilidade, da programação, talvez fosse uma questão que a gente podia evoluir mais tarde, de discutir essa interface comunicação-administração mais a fundo. Né? Mas você vê, a estratégia primeira do R de resiliência, que é a gestão de mudanças, ele prevê essa preocupação. Ela tem que estar estabelecida. Você tem que pensar na mudança antes dela acontecer, né? Preventivamente. O Snur aqui citou o Guerreiro Ramos.
Sru, claro. ele citou Guerreiro Ramos, que era o homem da prospectiva, não é isso? Não, o Guerreiro Ramos é o homem o homem, basicamente um dos pais da nossa administração, Sim, mas ele não responsável tinha pelo nosso a, decreto. a questão da prospectiva. Eu não me Não, lembro bem agora. o negócio dele é a redução sociológica. O negócio do Sim, Guerreiro Ramos é a redução sociológica, né? Ele é digamos, o pai desse termo importantíssimo, né? Que você deve adaptar e não adotar, né? Você deve aproveitar as, as experiências. Mas você vê, tem dois japoneses, né? Já na década de 90, o Nonaka e o Takeuchi, que trabalharam com um dos, sei lá, hoje em dia, tem pelo menos uns 30 modelos de compreensão do que é gestão do conhecimento, que é o que você também aborda. Né? Chamaria atenção para duas coisas hoje em sim, dia. Né? é Primeiro, uma das táticas. a gente chamaria atenção para o que é, primeiro, sem, sem, sem querer atrapalhar o conceito, mas chamar atenção para a indigestão, né, de conhecimento. Quer dizer, num determinado momento, nós de administração começamos a ensinar e aprender que a informação, né, a informação dá poder, a quantidade de informação é importante porque melhora as decisões, ipso facto, quase que fisicamente, uma relação de causa e efeito, quanto mais informação, melhor, etc., os computadores. O certo é que o Nonaka e o Takeuchi chamam a atenção para uma coisa mais importante de sabedoria, né? Quer dizer, que existe conhecimento explícito, que é aquele que você pode amontoar, botar no papel, botar no computador, etc. Tal, e mostrar para todo mundo, fazer relatório, fazer PowerPoint, Excel, etc. Né? E você tem o conhecimento tácito. Né? O conhecimento explícito, o conhecimento expresso, é que ele fica na organização, quando o sujeito vai embora. Né? Mas o conhecimento tácito vai com ele. Né? E a Certo. coisa mais complicada que existe, não é? É você fazer da cultura organizacional, puxar para a cultura organizacional o conhecimento tácito, que é esse conhecimento tácito, não é? Que faz com que aquele cara com aquela forquilha esquisitíssima lá no Nordeste, né, vá Sim, e diga, cava aqui que tem água. tem Né? água aqui. Tem água aqui. E já passou o geólogo, já passou o drone, já passou o satélite, etc. e tal. A gente Olha, vê isso também nos filmes do Velho Oeste pois norte-americano. é, pois é, o conhecimento tácito que eu chamaria por um determinado momento, quer dizer, essa sabedoria do passado, né? Aquela sabedoria que não é sabedoria passada, mas é a sabedoria dos antepassados, a sabedoria do. Dos que fizeram antes de nós. Nós vamos ter que continuar fazendo. Quer dizer, o sujeito pesca naquele rio lá há não sei quantos anos. Não é possível que ele não saiba quando é que dá lambari. Né? E o que os administradores, com sua soberba, nós, os administradores, durante muito tempo, com a nossa soberba, conseguimos ignorar essa sabedoria. Hoje está se dando um grande valor. Né? Acho que essa dupla, o Nonaka e o Takeuchi, vale a pena, quem quer aprofundar nisso, vale a pena estudar, um dos muitos modelos que há para explicar isso, né? Mas a gestão do conhecimento, quer dizer, não é possível, você jamais comunicará, né, aquilo que você não tiver razoável domínio, seja tácito, seja expresso. Então, toda essa questão que é tão falada hoje em dia, né, do, das fake news através dos nossos grupos, né? Como é que os nossos grupos de WhatsApp, muitas vezes longe de nos agregar, né, eles nos separam, né? Porque a gente acaba percebendo como pensamos diferente dos outros, né? É que a gente às vezes esquece que tem muito de conhecimento tácito que a gente não está dando mais bola para ele, a gente só está dando bola
para o conhecimento explícito, o que entrou hoje, né? A gente não está voltando àquela coisa que vovô falava, vovó falava. Talvez isso seja um pouco de retrotopia de minha parte, né? Acho que é um direito que qualquer pessoa de mais de 70 anos tem, de ter um pouco de retrotopia. Mas é importante que os jovens percebam hoje, os jovens estudantes de administração, os jovens praticantes de comunicação e de administração percebam como eles têm que trabalhar junto desde o início e tacitamente, né? Indo às conversas de banheiro, indo às conversas de cafeteria, indo às conversas de boteco, né? E aprendendo mais nessas relações do que simplesmente indo aos mesmos botecos e os mesmos corredores, né? Cada um olhando para o seu próprio laptop. Não tem o menor sentido nós nos reunimos no Lamas, né? Ou no Amarelinho, que ficar no Rio de Janeiro, né? Se cada um de nós está olhando o próprio laptop, se cada um de nós está olhando o próprio... E cada um de nós está comentando a situação externa a nós, por mais simpática que ela seja, né? Não tem o menor sentido de eu comentar a receita de bolo que minha mulher faz, que está aqui no meu laptop, se eu estou usufruindo de um vinho tinto docinho e gostoso com meu amigo Marcondes. Ô, Luiz Estevam, olha só. Nós estamos fazendo aqui isso, né? Uma conversa olhando para o mesmo vatapá. Agora, então eu não podia deixar de falar, como você citou as metáforas, o livro do Gareth Morgan, né? Claro. Imagens da organização que entram nessa questão por exemplo, da biologia, ou então instituições totais como hospitais, penitenciárias, são modelos de organizações que estão aí, e o livro é um clássico. Eu queria também dizer que você citou a coisa que é fazer as perguntas certas. A minha tentativa com esse livro é justamente deixar do comunicador oferecer como um tarefeiro isso, sem fazer aquilo, para começar a fazer perguntas. Você tem algum problema de reconhecimento? Você tem um problema de relacionamento? Você tem um problema de reputação? E tratar de problemas do gestor. Agora, terminado o nosso tempo, que o Instagram é muito rigoroso, temos 2 minutos aí pela frente, que eu vou passar a palavra a você, já agradecendo imensamente os que vieram aqui nos assistir, agradecer a você que aceitou conversar comigo, e aí deixar o tempo que nos resta para você. Obrigado. 2 minutos, eu agradeço. 2 minutos em comunicação, como você sabe melhor do que eu, uma eternidade. Né? 4 milhões de reais no Jornal Nacional. Como eu não sei fazer gracinha e não tenho peito tão cabeludo assim para mostrar para todo mundo, eu podia dizer e enfatizar essa questão da interação entre as duas, digamos, especialidades que sempre, ou pelo menos durante muito tempo, foram vistas como sequencializadas, né? Ou como subservientes uma à outra, né? Comunicação, administração. No modelo em que você expressa no seu mais recente livro, você os vê, esses modelos, praticamente como engrenagens, né? Como se auto-movimentando. Eu acho que a questão de comunicação, da questão dessa verticalidade, dessa horizontalidade da comunicação, dessa necessária permeabilidade, né, dessa porosidade necessária, com seus benefícios e malefícios. Olha aí, ó. Só que não está espelhado, né? Está ao contrário. Né? Mas é fácil. Tá lido.